Olá, bom dia. Nós estamos de volta. Agora são 11 horas pelo horário de Brasília e você confere as principais notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira. O Comitê de Política Monetária do Banco Central deve reduzir hoje os juros da economia ao menor nível em quase 2 anos. O mercado financeiro prevê o quarto corte seguido de 0,5 ponto percentual da taxa Selic. O Copom realiza nesta quarta-feira a última reunião deste ano. Neste encontro, a previsão é que a tendência de cortes deva ser mantida e seja reduzida pela quarta vez seguida a taxa Selic em 0,5 ponto percentual. Assim, a taxa de juros passaria de 12,25% para 11,75% ao ano, no menor nível desde março de 2022. Antes de chegarem à definição, válida até o último dia de janeiro de 2024, os diretores do Banco Central avaliam as possibilidades futuras da economia para chegar ao patamar da taxa Selic, que será anunciada após as 6 da tarde. Na ata da última reunião, quando decidiu cortar a Selic para 12,25% ao ano, o Copom sinalizou a previsão de novos cortes de 0,5 ponto percentual na taxa básica de juros para os próximos meses. A taxa básica de juros é a que os bancos pagam para pegar dinheiro no mercado e repassá-lo a empresas e consumidores em forma de empréstimos ou financiamentos. A Selic também serve como o principal instrumento do Banco Central para manter a inflação sob controle, perto da meta estabelecida pelo governo. Isso acontece porque os juros mais altos encarecem o crédito, reduzem a disposição para consumir e estimulam alternativas de investimento. O setor de serviços registrou a terceira queda consecutiva em outubro. A variação negativa divulgada pelo IBGE elimina ganhos obtidos entre maio e julho. Com a sequência de quedas, o volume de serviços prestados no Brasil acumula perda de 2,3% no período, eliminando o ganho similar observado entre os meses de maio e julho, quando a atividade engatou uma sequência de altas. E olha só, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado sabatina nesta manhã os indicados para os cargos de ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, e Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. A sabatina vai acontecer de forma simultânea. A sabatina precede a votação das indicações no colegiado, onde são necessários os votos sim da metade dos presentes em votação secreta. Os nomes, aprovados ou não, ainda terão de ser submetidos à votação no plenário principal do Senado, o que deve acontecer ainda nesta quarta. Nesta fase, também em votação secreta, as indicações precisam de no mínimo 41 votos favoráveis. Aprovados, Dino e Gonet ficam aptos a serem oficialmente nomeados aos cargos pelo presidente Lula. Ao tomar posse, Flávio Dino vai substituir a ministra aposentada do STF, Rosa Weber, e Paulo Gonet, o ex-PGR, Augusto Aras. A expectativa é que a reunião poderá ser longa e com momentos de embates. No primeiro ano à frente da pasta da Justiça, Dino se tornou alvo central da oposição no Congresso. Classificado como polêmico e debochado por oposicionistas, ele foi repetidamente convidado e convocado para audiências públicas na Câmara e no Senado, além de ter sofrido ataques públicos de deputados e senadores. Já em relação a Gonet, com seu perfil reservado, não tem enfrentado resistências. Isso foi uma das causas que levou aos dois indicados serem questionados conjuntamente. Na avaliação dos senadores, o modelo pode ajudar a suavizar eventuais tensões e hostilidades. E nos destaques internacionais, a Conferência do Clima da ONU, a COP28, termina com um acordo histórico para o fim do uso de combustíveis fósseis. O texto prevê uma transição sustentável para o fim da emissão de carvão, de petróleo e de gás até 2050. Esses combustíveis são os principais causadores do aquecimento global. E o Brasil pediu aos países desenvolvidos que assegurem os meios necessários para a transição energética das nações em desenvolvimento. A COP28 terminou hoje com um acordo histórico que determina uma transição que permita abandonar os combustíveis fósseis. Os países desenvolvidos devem assumir a liderança na transição energética e fornecer os meios necessários para os países em desenvolvimento.
A afirmação foi feita nesta quarta-feira pela ministra do Meio Ambiente do Brasil, Marina Silva, na COP28. É fundamental que os países desenvolvidos tomem a dianteira na transição rumo ao fim dos combustíveis fósseis e assegurem os meios necessários para os países em desenvolvimento poderem implementar suas ações de mitigação e adaptação. E o Brasil se sente feliz e honrado em ajudar nesta tarefa em que quem sabe, podermos celebrar juntos na COP30 na Amazônia, em Belém do Pará. A Conferência sobre Mudança Climática de Dubai aprovou um apelo histórico para que o mundo efetue uma transição que permita abandonar progressivamente o uso dos combustíveis fósseis. A COP28 de Dubai estabeleceu as bases para aumentar os compromissos em termos de mitigação e adaptação à mudança climática estabelecidos pelo Acordo de Paris de 2015. E o presidente Lula se ofereceu para sediar a COP30 no Brasil. A conferência de 2025 deve acontecer em Belém do Pará. A pressão sobre a guerra no Oriente Médio aumentou após a Assembleia Geral da ONU pedir um cessar-fogo humanitário na faixa de Gaza, enquanto o presidente dos Estados Unidos alertou que Israel corre o risco de perder apoio internacional por seus bombardeios indiscriminados na região. Dos 193 países membros da ONU, 153 votaram a favor da resolução. 10 nações, incluindo os Estados Unidos e Israel, votaram contra e 23 se abstiveram. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu afirmou após uma conversa com o presidente americano Joe Biden que Israel recebeu pleno apoio dos Estados Unidos, mas admitiu que há discordância entre os aliados sobre a fase pós-Hamas. Biden disse posteriormente que o governo israelense se opõe a uma solução de 2 estados e acrescentou que Netanyahu é um bom amigo, mas precisa mudar em relação a esse assunto. Segundo Biden, Israel tinha o apoio da maioria do mundo após os ataques de 7 de outubro, mas está começando a perder esse respaldo devido aos bombardeios indiscriminados em Gaza. Israel bombardeia o estreito território em resposta ao ataque cometido por milicianos islamistas do Hamas, no qual mataram 1.200 pessoas e sequestraram 240. O Ministério da Saúde de Gaza afirma que 18.412 pessoas morreram desde o início da ofensiva israelense, a maioria mulheres e menores de 18 anos. E essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Muito obrigada pela companhia. Um ótimo dia para você. Até mais.